Mano, um dia eu tentei falar de Jesus pra um amigo meu, né? Como todo bom cristão. Só que o mano era ateu, né? E eu não sabia. Aí eu nem tinha mencionado Jesus direito e ele me falou: Cara, seguinte, eu não quero saber desses papos de religião, não. Deus não existe e você não vai conseguir me convencer do contrário. Você duvida? Desafio aceito. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Pastor Rafoso. Não, zoeira, eu não sou pastor, eu sou só um mano aí que gosta de jogar videogame enquanto fala disso na internet. Se você gosta de teologia, pode se inscrever no canal tranquilo, porque aqui não é um canal de gameplay. Esse aqui é um canal cristão com gameplay de fundo para vocês poderem ver algo mais interessante que a minha cara enquanto eu falo de assuntos pertinentes à igreja e à fé cristã. Se você quiser deixar o vídeo rodando de fundo como se fosse um podcast e fazer outra coisa, fica à vontade. Faz tempo que eu não faço isso. O último vídeo que eu postei deve ter já um ano. Mas eu pretendo voltar e continuar aquela série que eu estava fazendo antes, né? O ponto de vista presbiteriano, onde eu explico o ponto de vista presbiteriano sobre as coisas. Mas esse vídeo aqui não é uma continuação daquela série lá. Esse vídeo aqui é o começo de uma nova série que, como vocês podem ver no título do vídeo, é a série Básico do Básico, onde eu explico o básico do básico do cristianismo, mas não me limitando especificamente ao ponto de vista de uma denominação específica. A ideia é que tudo que eu falar aqui possa ser confirmado por qualquer cristão de qualquer igreja. O meu objetivo o meu objetivo com o canal, na verdade, é espalhar a fé cristã na internet. E o meu desejo é que isso incentive vocês a espalhar a fé cristã na vida real também, né? Isso é algo que todos nós cristãos temos o dever de fazer, especialmente nesse mundo que a gente vive, que se torna cada vez mais secular e cada vez mais progressista cada dia que passa, né? Todos nós deveríamos espalhar o reino de Deus, espalhando o conhecimento de Deus. Mas para espalhar o conhecimento de Deus, primeiro a gente precisa estabelecer que Deus existe. Hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem que não existem provas de que Deus existe, e os ateus já disseram isso tantas vezes que até alguns cristãos acreditam nisso hoje em dia. Mas eu tô aqui para dizer que isso simplesmente não é verdade. Eu sinto que muitos cristãos nunca nem relaram o dedo nos milhares de anos de tradição da igreja, onde muita gente muito inteligente, mais inteligente do que todos nós, refletiu sobre essas questões e chegou a respostas bem convincentes sobre por que Deus deve existir. Agora, é verdade que não dá para provar que Deus existe cientificamente, né? Não dá para provar que Deus existe usando o método científico, porque o método científico envolve experimentos no mundo natural, e Deus não faz parte do mundo natural. Quer dizer, ele não é uma coisa do mundo natural, ele transcende o mundo natural, ele está além e fora dele. Justamente por isso não dá para fazer experimentos com Deus. Então, a gente não consegue provar a existência de Deus usando o método científico. Mas a gente pode provar que Deus existe usando a lógica. E é isso que eu vou tentar fazer agora. Então, basicamente, nada faz sentido se Deus não existe. Vamos começar a conversa aqui lembrando de que algumas coisas são verdade, né? A gente sabe que algumas coisas são verdade, mas independente disso, a verdade é algo que só existe na mente.
né? A gente não consegue apontar para um lugar físico no universo aonde a verdade esteja. A gente não consegue tocar a verdade. A gente não consegue sentir o gosto da verdade. A verdade é algo que só existe na mente. E a gente discorda sobre o que é verdade ou não, mas ainda assim a gente sabe que a verdade existe em algum lugar. Quando se trata de verdades científicas, tipo, do que é feita a água, qual é a estrutura molecular da água, a gente consegue fazer experimentos científicos para descobrir. Mas e coisas como verdades morais ou filosóficas? Alguns ateus vão dizer, talvez essas verdades aí nem existam de forma objetiva. Talvez sejam só coisas que a gente inventa. Beleza. Mas e a matemática? A matemática é algo que só existe na mente. A gente não consegue sentir o gosto da matemática, a gente não consegue tocar a matemática. A matemática é algo abstrato. E mesmo assim a gente vê que a matemática governa o universo. Então, o universo deve ser governado por uma mente suprema, se a matemática só existe na mente. E o mais louco é que verdades matemáticas parecem transcender o mundo material e não depender de experimentos como prova de que elas são verdade. Por exemplo, se liga nessa equação mega complexa que eu trouxe aqui. Caso você esteja só me ouvindo e não me vendo, saiba que eu estou mostrando na tela agora um número ridiculamente grande, elevado à potência de um número ridiculamente grande, tudo isso elevado à potência de outro número ridiculamente grande, tudo isso junto, elevado à potência de outro número ridiculamente grande, e assim sucessivamente. Essa lógica se repete por mais algumas vezes. Se eu virar pra vocês e disser que a resposta pra essa merda aqui é 32, vocês vão tudo rir da minha cara. Alguns vão até querer ligar pro CAPS, porque mesmo que nem usando calculador alguém aqui seja capaz de resolver essa bicheira, vocês sabem que existe apenas uma resposta certa pra essa conta aqui, e essa resposta claramente não é 32. Tá, Rafoso, e daí? Onde você quer chegar com isso? O meu ponto é, a gente sabe que a resposta existe, só que a gente não sabe onde ela tá. Pelo menos a gente não consegue apontar um lugar no universo físico onde essa resposta esteja. Então essa resposta deve existir em alguma outra dimensão da existência. Platão chamaria isso de mundo das ideias, mas da perspectiva cristã, sabe onde essa resposta existe? Na mente de Deus. Pelo menos até alguém descobrir a resposta para essa conta aqui, essa resposta só existe lá. A mente de Deus é infinita, então a mente de Deus contém todos os números e, na real, todas as ideias possíveis. E isso por si só já é algo incrível de se pensar. Eu pelo menos fico encantado, mas se a gente pega a definição clássica de Deus, né, que ele é infinito, que ele é perfeito em todos os sentidos, faz sentido, né? Faz sentido dizer que se Deus é infinito e se ele sustenta todo o universo, se a gente está falando desse Deus, faz sentido dizer que a matemática que sustenta o universo é algo que existe na mente de Deus. E não só a matemática, esse é só o meu ponto de partida para mostrar por que a gente não pode simplesmente fugir pro relativismo para tudo, né? Não dá para dizer que a verdade é só uma coisa que a gente inventa na mente, porque a gente sabe que algumas coisas são verdade. Até mesmo aquela frase, a verdade absoluta não existe, não tem como ser verdade, porque ela se contradiz sozinha. Se você diz que a verdade absoluta não existe, isso leva à pergunta: essa declaração é absolutamente verdadeira? Se for, ela já se refutou sozinha. Então não tem como. E outra, se a verdade não existisse, eu não poderia dizer que
a verdade não existe. Porque essa declaração seria verdadeira. E se a verdade não existe, não tem como essa declaração ser verdadeira. Vocês entendem isso? Ou seja, a gente sabe que a verdade absoluta tem que existir em algum lugar. E isso se aplica à verdade moral também. Agora, até os filósofos ateus admitem que se Deus não existe, então o certo e o errado, né, os valores morais, são só questão de opinião. Ou seja, eles não existem de verdade. Não são coisas reais, objetivas. São subjetivos. E eu, obviamente, não vou negar que existe um aspecto subjetivo na moral. A gente vive discordando sobre o que é certo ou errado. Mesmo entre os cristãos. Se você pegar duas pessoas da mesma igreja, elas vão discutir se fazer tal coisa é pecado ou não. Então, sim, o lado subjetivo da moral existe. Nem todo mundo concorda com tudo. Mas a única maneira de existir um lado objetivo, uma moral absoluta, é se existir uma fonte de certo e errado que está acima das opiniões de todo mundo. E como certo e errado não são coisas que a gente pode testar cientificamente, qualquer cientista honesto vai admitir isso, quer dizer, a ciência pode até dar dados que ajudem, mas ela por si só não pode dizer o que é certo e errado. A única forma real da gente saber o que é moralmente certo ou errado é se existir um Deus. E é por isso que a maioria dos ateus acaba aceitando que moralidade objetiva não existe. Mas mesmo assim, a maioria dos ateus que eu conheço não vive assim. Na verdade, alguns amigos ateus estão entre as pessoas mais moralistas que eu conheço. Eles ainda agem como se moralidade objetiva fosse algo que existe. E quando eles ficam horrorizados com algum crime hediondo que acontece, nada convence eles de que aquilo não foi absolutamente errado. Eu mesmo já sofri várias vezes tentando só fazer o exercício intelectual de tentar convencer eles de que na cabeça do criminoso o crime hediondo que ele cometeu não era algo moralmente errado, mas eles não deram o braço a torcer e eles estavam certos de que o cara era uma pessoa má. Eles começaram a duvidar até mesmo da minha própria moralidade e começaram a achar que eu era uma pessoa má. Então, eu não estou dizendo que ateus são imorais, comparado com outras pessoas, pelo menos. Vocês entendem isso? Tipo, se você é ateu e tá assistindo o meu vídeo, eu não tô dizendo que você é mau. O que eu tô dizendo é que você tá sendo logicamente inconsistente quando o assunto é moralidade. Você ainda vive como se existisse uma moral absoluta que todo mundo tem que seguir, mesmo que num nível super básico, do tipo, não desviva ninguém, não viole a intimidade de ninguém. Sim, eu tô falando em código porque eu não quero ser indelicado e nem que o YouTube derrube o vídeo, mas eu acho que deu pra entender. Assim, lógico que na perspectiva cristã existe essa premissa de que todos nós somos maus e todos nós precisamos do perdão de Deus, mas isso vale para todo mundo, tanto para mim quanto para você. Acreditar em Deus não alivia minha barra nessa questão. Eu e você estamos exatamente na mesma situação, mas enfim, o tema do vídeo hoje nem é esse. Eu vou falar mais dessa questão em vídeos futuros e se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve no canal aí e ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo quando sair. Se você estiver interessado, eu falo um pouco disso no vídeo sobre predestinação também. É o primeiro vídeo do canal. Dá um pulo lá e me ajuda aí com uma view e um like. E eu acho que eu também acabo abordando isso no vídeo sobre teologia da aliança. Se você puder me ajudar com uma view e um like nesse vídeo também, eu vou ficar muito feliz. E não esqueça de dar like nesse vídeo aqui também. Valeu. Mas voltando pro assunto do vídeo,
O que eu acho que está acontecendo com a nossa cultura é que ela perdeu a fé na verdade, né? A gente não acredita mais na verdade como conceito. E a leitura que eu faço da situação é que a gente só chegou nesse ponto porque a maioria de nós parou de acreditar em Deus. Um elemento da nossa cultura atual que, creio eu, evidencia bem essa questão de sermos uma cultura que não acredita mais em verdades absolutas é a forma como a gente lida com identidade de gênero hoje em dia, né? A forma como a gente encara hoje o que é ser homem, o que é ser mulher. A gente trata gênero hoje como algo mais fluido, dando bastante ênfase em como a pessoa se auto-identifica sem se apoiar em qualquer padrão fixo externo e independente da própria percepção do indivíduo. Isso vem de uma visão marxista das coisas, né? Aquela ideia de que a verdade não é algo que a gente descobre, é algo que a gente inventa como uma ferramenta de poder. Mas hoje é possível observar a gente levando essa lógica às últimas consequências, como por exemplo um Reels que eu vi no Instagram de uma menina dizendo que matemática é racista. Mano, qualquer um que não seja um extremista político percebe que isso é completamente bizarro, sabe? É tão maluco que eu não consigo nem perceber se é zoeira ou se a mina tava falando sério, tá ligado? Mas caso ela esteja falando sério, essa mina comprou a ideia do Marx num nível. De onde isso vem? Eu vou explicar pra você. Karl Marx, um dos ateus mais influentes da história, acreditava que toda afirmação de verdade era só uma forma de dominação e que a religião era um exemplo da verdade sendo usada como ferramenta de poder para oprimir as pessoas. Mas, sei lá, você sair disso para dizer que matemática é racista, sei lá, porque foram os colonizadores que inventaram a matemática ou qualquer babaquice que a galera tá dizendo para justificar isso. Mano, nem Marx era tão marxista assim. Assim, eu não sou especialista em Marx. Eu tenho muito pouca leitura em Marx, na verdade, mas ele não chegou nesse extremo de falar que matemática é racista. O ponto que eu quero deixar claro é que essa ideia de que tudo é construção, de que nenhuma verdade é absoluta, de que cada um tem a sua verdade, vem da falta total de fé na existência de uma verdade absoluta. E isso é o sintoma de uma cultura que rejeitou Deus. E outra coisa que não pode existir se a verdade absoluta não existe é o sentido da vida. Se não existe nenhuma verdade absoluta, então também não existe nenhum sentido inerente para a existência. O próprio Nietzsche dizia: sem prazer não há vida. A luta pelo prazer é a luta pela vida. Ou seja, o único sentido da vida é a busca pela felicidade, a busca pelo gozo. E eu adoro que essa palavra tem sentido ambíguo. Faz muito sentido nessa cultura de sexo sem compromisso que a gente vive hoje. Mas e quando a vida vem com os desafios? E quando o sofrimento chega? E quando vem uma doença, a morte de um ente querido, uma demissão? E quando a sua vida não é feliz? E quando você não encontra mais prazer na vida? Quando você não encontra mais saída para os problemas? Será que vale a pena continuar vivendo? Conheço muitos que diriam que não. Esses dias eu vi um Reels no Insta de um ateu que estava respondendo o que seria necessário para ele deixar de ser ateu. Ele disse que se Deus aparecesse para ele na sala, fizesse algum objeto se mexer e ele tivesse com um amigo junto que também tivesse visto a mesma coisa, para ele ter certeza que ele não ficou louco, ele ia acreditar. Porque aí ele teria visto que o mundo físico pode ser afetado por uma dimensão espiritual. E eu conheço muita gente assim. Muita gente não acredita em Deus simplesmente porque nunca viu Deus. Pelo menos acha que nunca viu.
Mas sinceramente, eu duvido que a maioria dessas pessoas tenha parado para pensar nas implicações de Deus não existir. Eu boto mão no fogo que 90% dessas pessoas nunca refletiu profundamente sobre o que significaria viver num mundo sem Deus. Agora, se você é novo no cristianismo, é normal achar tudo muito confuso no começo, né? Tem muita coisa que dá nó na cabeça. Tipo, por que o mal existe? Ou o conceito da trindade, que pode ser difícil de entender, sem falar nas várias e várias passagens da Bíblia que parecem complicadas e super problemáticas para quem está começando na fé. Eu entendo, eu também já passei por isso. Então eu não vou ser desonesto com você e falar que acreditar em Deus é algo que não gera problemas lógicos, né? Acreditar em Deus traz problemas lógicos. Mas eu falo sem medo que não acreditar em Deus gera problemas lógicos muito maiores e muito mais difíceis de lidar. Bom, é isso por hoje. Nos próximos vídeos eu vou entrar em assuntos mais específicos da fé cristã, tipo a natureza de Jesus, a natureza de Deus como trindade e qual é a posição histórica e ortodoxa da igreja sobre tudo isso. Na verdade, nessa série Básico do Básico, o que eu vou fazer é trazer todo o conteúdo que está no meu Instagram aqui pro YouTube, que é algo que no primeiro vídeo do canal, 1 ano atrás, eu disse que ia fazer e tô fazendo. E o primeiro vídeo dessa série é justamente esse alicerce, né? A base de tudo, acreditar que Deus existe, porque só depois de aceitar isso é que faz sentido discutir todo o resto. Então, valeu por assistir, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!